Olá, que bom que vocês estão aí. Hoje eu vou participar de um perguntas e respostas com a minha equipe. E eles me fizeram uma pergunta que até me soou um pouco assim, me fez meditar um pouco. Que o que era a questão que as pessoas estão postando lá na nossa comunidade, nas nossas redes sociais, que é o que eu faço quando eu perco um cliente, ou o que eu faço para não perder clientes. Isso talvez seja a melhor resposta que eu vou poder dar para vocês hoje. Mas eu vou fazer uma observação. O que eu considero que algum dia eu perdi algum cliente? Não. Os clientes, como eu já falei em outros vídeos para vocês, o que eu considero um cliente fiel? Aquele cliente, o cliente mesmo, porque nós temos os clientes esporádicos e os clientes fiéis que sempre vão te procurar quando eles tiverem algum problema. E nós, graças a Deus, temos muitos clientes fidelizados, concretizados. E quando eu considero esse cliente? Quando ele vem mais de uma vez, quando ele me liga mais de uma vez. Às vezes, não necessariamente para que eu faça um trabalho para ele, mas às vezes, quando ele tem algum problema, ele quer saber como resolver. E eu vou lá e dou uma assessoria para ele, e dou uma orientação de como que ele pode resolver aquela mancha, ou aquele problema, ou fazer uma limpeza mais profissional, sem precisar que eu vá na casa dele. Porque às vezes não é interessante eu ir na casa dele, porque é uma coisa tão pequena que eu vou e ensino ele a fazer esse trabalho. Os clientes esporádicos são aqueles que nos procuram. Ah, eu estou aqui e de repente eu recebo ou num orçamento pelo e-mail, que a pessoa entra lá no nosso site e nos passa um e-mail pedindo um orçamento. Eu vou lá, anoto, faço uma visita técnica, faço essa visita para ele e vou lá e passo um orçamento. E às vezes sim, às vezes não, a gente acaba fazendo esse orçamento e fazendo esse trabalho. Tá, esse é um cliente esporádico. Quando que eu vou considerar que ele se fidelizou comigo? Depois da terceira vez que eu trabalho com ele. Ah, ele vai e me chama para fazer mais alguma coisa. Eu vou lá na casa dele e executo um segundo trabalho. E ali eu começo a ter um relacionamento, me relacionar com esse cliente. E a partir daquele momento, numa terceira vez que eu tiver uma ligação dele, que eu tiver uma mensagem dele pelo WhatsApp, eu vou considerar ele um cliente realmente fidelizado. Então, justamente por essas exigências, vamos colocar assim, esse nível que eu criei para que eu tenha um relacionamento, uma fidelização com esse meu cliente, que eu nunca considero que eu perco clientes. Eu tenho sempre em mente que eu tenho os clientes esporádicos, que nós vamos fazer um trabalho para ele hoje e talvez nunca mais a gente volte a conversar. Mas não é por isso que o nosso serviço ele cai de padrão. Ele sempre vai ter o mesmo padrão, tanto de atendimento quanto de qualidade. Aqui em Curitiba, eu acho que no Brasil inteiro a moda agora é de ter síndicos particulares. Então, ela assumiu, mesmo tendo lá dentro do condomínio o pessoal que administra lá, que eles chamam de conselho, né? Eles contratam um síndico de fora. E essa mulher me chamou e falou assim para mim, não, eu não sei o que era, uma inflorescência que ela tinha no condomínio, eu estava explicando para ela. Ela falou, Suzane, você está aqui porque eu confio em você. E se você souber, eu nem sequer fiz outra pesquisa, porque eu conheci o teu trabalho, porque eu vi o seu trabalho lá naquela sua cliente, ela me falou muito bem de você, e eu não escolhi, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai executar esse serviço com perfeição. Então, quer dizer, a gente acaba, às vezes, ganhando clientes de pessoas que a gente fez um trabalho. E isso acontece por quê? Porque você tem que sempre ter comprometimento, independente se seja ele um cliente esporádico ou aquele cliente que já está fidelizado. Então, por exemplo, assim, tem um hotel muito 5 estrelas aqui em Curitiba, que eles fazem essas cotações, tá? Eu tento sempre aproximar, eu tento sempre ficar no valor do meio intermediário para baixo, quando eu quero pegar, quando eu estou com sangue no olho para pegar, que eu falo assim, eu estou com sangue no olho ali, eu vou pegar. Quando eu não quero abrir mão do meu cliente. Então, são atitudes que eu tomo, mesmo sabendo que eles vão ter que fazer esses 3 orçamentos e que se um for melhor que o meu, eles vão acabar escolhendo. Mas é sem ressentimento, sabe? Eu não tenho esse sentimento, a gente não deve ter, a gente não deve criar essas expectativas, porque quando você cria expectativa, você acaba se frustrando.
Então, quando você quer ser um prestador de serviço, quando você quiser ser um restaurador, execute seu trabalho com perfeição, que você não vai ficar encanado com essas perguntas, não. Por que foi? Porque deixou de ir. Cada um tem o direito de ir e vir, e isso a gente sempre tem que respeitar. Tem que saber que quando você está trabalhando também no condomínio, vai ter esse jogo de combinações de orçamentos, e que você pode hoje não ficar com o melhor, hoje você perder. Por exemplo, recentemente, amanhã eu vou começar um cliente que era de uma outra empresa. Simplesmente a gente não sabe por que o senhor lá, o proprietário da casa, resolveu optar pela minha empresa, pediu um segundo orçamento. E o cara estava tão certo que ele ia assumir aquela obra, que ele foi lá e fez teste e tudo, porque ele sempre trabalhou lá. E isso a gente tem que ter cuidado. Cliente não aceita desaforo, e se você fizer qualquer coisa, você começar a ser abusivo no preço com ele, ele vai perceber e ele vai procurar outra empresa, como esse senhor que conseguiu. Eu já dei a conta para cliente, por estranho que possa parecer. Até estranhamente, hoje de manhã, eu fui fazer um checklist num trabalho que nós entregamos nesse hotel, porque a gente trabalhou à noite, quando você trabalha de dia tem diferença de luminosidade, a gente foi lá fazer esse checklist, e eu lembrei de um caso muito engraçado que aconteceu na nossa empresa, inclusive a Águida, que é minha sócia, estava junto comigo. Nós fomos lá começar o trabalho numa obra, e eu fui lá e comecei, o pessoal descarregando as coisas, e eu com aquela vontade de trabalhar, fui varrendo umas folhas lá, e esse que era o cara, que era o proprietário da casa, ele olhou assim, ele já tinha falado uma coisa que eu não tinha gostado, sabe? Ele quis se envolver na minha logística. E uma coisa que nós, restauradores VIPs, e quem está começando agora já entendeu, que a gente tem que ter uma logística para que o cronograma do restaurador VIP ele funcione da forma perfeita. Ele tem que ter uma logística de trabalho. E cada obra que eu entro, nós já temos uma logística. Eu sei exatamente o que cada pessoa vai fazer, cada um da equipe vai trabalhar, porque a gente tem equipes reduzidas, né? A gente não vai lá com um batalhão, cada um com uma máquina, não. É equipe reduzida. Amanhã a gente vai começar essa casa com 4 pessoas e uma pessoa que vai ficar só se precisar de um material que a gente chama uma pessoa de apoio. E nós vamos trabalhar em quase 1.000 metros quadrados em 4 pessoas só, e temos um prazo corrido para entregar essa obra. Isso aí, mais tarde, eu vou dar o andamento dessa obra aí para vocês. Mas, nesse caso, eu estava começando a trabalhar e o cara já tinha falado, eu não vou me lembrar agora do que ele falou, mas eu me lembro do final da nossa conversa. Eu sei que eu comecei a tirar umas folhas e ele olhou para mim assim, onde você vai pôr essas folhas? Não, eu vou juntar e vou pôr ali no lixo. Não, já estamos começando do jeito errado. Ele falou, eu olhei para ele e disse assim, não, nós estamos terminando aqui. Eu digo assim, eu sou uma profissional e eu não aceito desaforo e eu não preciso trabalhar para você. Eu digo, pode ir recolhendo as coisas, estamos indo embora. E esse cara não acreditou. E até um arquiteto, que era o Marcelo, eu me lembro, e nós tínhamos uma obra grande aqui também, e quando a gente estava no metade do caminho, esse Marcelo ligou para o meu celular. Eu pensei, pô, o arquiteto vai me encher o saco, né? Porque eu falei um monte, saí da obra do cara e falei um monte para ele, mas um monte com educação, que eu não disputava desaforo, né? Foi bem interessante isso, e que eu era uma profissional. Foi as únicas coisas que eu falei para ele, e eu me lembro que tinha jardineiro, todo mundo que estava na obra parou e ficou olhando assustado para mim. Eu acho que nunca ninguém tinha visto aquilo, né? E daí todo mundo parou e ficou olhando assim, que nossa, o que essa louca tá falando, né? E ficar todo mundo... Na metade do caminho, o Marcelo, que era o arquiteto, liga, eu passo para a Águida, que é minha sorte, que não, Águida, eu não quero atender. Atende aí e veja o que ele está falando. E ele, por estranho que pareça, ele estava me parabenizando de eu ter dado a conta para o cliente. Ele falou, Suzane, meus parabéns. Aquele cara precisava um dia encontrar alguém e ouvir o que ele ouviu de você, porque eu não aguento mais ele. Eu não aguento mais ele, quem está lá não aguenta mais ele, a gente está querendo entregar aquilo ali e ir embora. Então, às vezes, é necessário se dar a conta para o cliente. Quando ele não te respeita como profissional, quando ele não respeita o seu método, eu falo para vocês, dê a conta para ele, pegue as suas coisas e vai embora e não olhe para trás, porque com aquele que foi embora tem muito mais por vir e você mostra que você tem profissionalismo e que você não precisa dele. Às vezes, você baixar muito a cabeça, tem até um ditado que eu não vou repetir, mas aquele ditado serve para todo mundo.
Então, não desencana. Cliente tem regras de condomínio, clientes podem ir embora a hora que eles quiserem, para aqueles que vão, outros virão, tá? E isso a gente tem que ficar muito atento, porque não é ficando ali por causa de uns trocados, sabe, você perder a tua paz de espírito. Nada paga a tua paz de espírito. Então, a pessoa tem que desencanar mesmo, tocar a bola para frente, sabe? Mesmo, às vezes, quando eu tento não cometer erros, mas quando eu cometo um erro, eu tento reparar ele e não encanar, sabe? Não encanar porque eu deixo de atrair outros clientes bons quando eu fico focado naquilo. Eu disperso a minha energia para outro lugar, foco naquilo, sofro aquele momento, mas já viro a cabeça e já começo a focar. Todo o trabalho, todas as coisas, elas são movidas por energia. Então, a tua felicidade, teu sucesso está onde que você coloca energia. Então, isso não muda porque a gente é prestador de serviço, isso é uma lei universal. Então, foca a energia, perdeu aquilo ali, tira a tua energia e começa a pensar já num outro cliente, num outro momento, e foca na quando você vai. Sangue no olho, vontade de pegar, passa profissionalismo para o cliente que não tem erro. Nós temos, igual eu já falei para vocês, a gente tem vários tipos de clientes, e à medida quando você vai se aperfeiçoando, quando você vai passando por várias pessoas, você vai aprendendo um pouco delas, tá? Eu sempre falo que um feedback muito importante que eu recebi foi daquela pessoa que me disse, Sânia, como eu fizemos 200 metros quadrados, que algumas pessoas já escutaram isso, né? E que ela pediu para que eu prestasse atenção, muita atenção no que o cliente precisa, qual que é a dor dele, onde está o ponto de atenção, a fragilidade, ou digamos assim, o calcanhar de Aquiles dele, onde está o defeito que ele está olhando, que ele está sofrendo. Então, que eles tinham feito 200 metros quadrados e não tiraram uma manchinha que estava do lado do elevador e aquilo apagou o brilho de todo o trabalho que eles fizeram. Só que nós temos assim, claro, sempre que eu posso, ou quando, por exemplo, assim, quando aquilo já é um trabalho que você já pegou, já fez aquele trabalho várias vezes, você já sabe o que o cliente precisa. Por exemplo, você vai lá olhar um travertino bruto, está todo sujo, os buracos estão todos entupidos de sujeira, porque ele tem. Quem conhece o travertino sabe que o travertino bruto, normalmente eles gostam de colocar externo, e aqueles buraquinhos dele costumam entrar muito sujeira, o travertino mancha. Então, eu já sei o procedimento daquele trabalho, eu já olho no geral, mas isso quando você já tem experiência, tá? No começo, você tem que, às vezes, ou quando você pega algo diferente do que você está acostumado, você tentar falar com o cliente e ouvir qual que é o problema dele. E todo mundo você pode perguntar, tá, mas o que mais que incomoda? Tem fora o que eu vi, existe mais alguma coisa que está lhe incomodando? Isso no começo vai ser realmente uma coisa de se ouvir e de se pesquisar com o cliente. Porém, há de se tomar cuidado com um detalhe, um único detalhe. E acontece muito. Às vezes você pega clientes que são papo reto, tá? Ele não quer papo furado. Ele vai, ele te mostra. Eu fiz um orçamento, eu tenho dois clientes agora, né? Tinha um, agora tenho mais um, que ele é papo reto. Ele chegou a pegar, a gente foi fazer um checklist da obra, que eu vou começar na segunda-feira, e ele pegou meu orçamento, que eu tinha feito descritivo para ele. Olha que perigo. E ele foi com o descritivo, se eu tivesse feito errado, tá? Mas eu fiz certo. E ele contou até as soleiras que eu tinha colocado no orçamento. Essa soleira, aquele lá, esse aqui tá aqui, você colocou aqui tal coisa. Você veja que perigo, um cliente papo reto. Aquele cliente que ele não quer escutar a historinha do arco da velha, ele não quer saber o que você fez lá na esquina, porque o que você fez lá na esquina, ele já foi lá e perguntou, tá? Tem clientes que você não pode mentir. Se você disser, eu trabalho na Casa do Chapéu, tenha certeza, ele vai ligar na Casa do Chapéu e vai perguntar de você. Se ele ligar lá e na Casa do Chapéu e ninguém te conhecer, você esqueça que você nunca mais vai ver ele na vida. Então, sempre respeitar. Cliente papo reto vai ligar e vai perguntar. Cliente papo reto você conquista na sabedoria, no teu conhecimento. Se ele te perguntar tal coisa, responda tal coisa para ele. Se ele falar tal coisa, responda tal coisa. Ele não quer muito saber o que você fez ontem, sabe? E também nós temos o cliente terapia, que é aquele cliente que você vai, que ele conversa, de repente você já está contando a tua vida para ele, ele conta as experiências da vida dele, entendeu? É o cliente que você vai e faz terapia. Ele quer saber mais de você,
ele quer saber o que você faz de verdade. Isso é de verdade, é cliente terapia. Eu adoro conversar, né? Então, quando eu pego o cliente papo reto, eu sofro. Eu sei, quer dizer, que eu posso falar estritamente o necessário. E graças a Deus, estritamente necessário, às vezes você consegue assim, ó, tipo, eu acho que essas manchas não são daqui. Daí ele olha, ah, você acha que não são? É só isso, tá? Papo reto. Cliente terapia, não. Cliente terapia é legal, fica teu amigo, manda recadinho no WhatsApp para você. Esses são os mais fáceis de lidar. Esse você consegue pegar as dores dele muito mais fácil. Então, às vezes, você tem que, quando for passando o tempo de experiência, e talvez pessoas que já têm experiência vão entender exatamente o que eu estou falando. E eu até esses dias, por estranho que pareça, eu estava conversando com uma amiga minha, que o chefe dela é papo reto, né? E chegou um outro cara que era que era o chefe, que ele era o administrador do condomínio, mas tem o diretor e tem o administrador, né? Eu até comentei, nós conversamos isso semana passada, né? E esse bate-papo que eu estou tendo aqui com você, falando do cliente terapia, que você vai, conversa, rarará, eu digo assim, tem o cliente papo reto. Eu falei assim, igual o Rodrigo, que é desse condomínio, né? Daí o cara, que era o síndico, né, do condomínio, falou assim, nossa, como que você descobriu isso? Eu digo assim, é só olhar, e você sabe exatamente onde chegar. Até a Fernanda comentou que o jardineiro sempre quer fazer terapia com o Rodrigo, e ela já deu dicas para ele. Olha, com ele não é assim. Ele é sim ou não. Talvez com ele não existe. É sim ou não, é só o que ele perguntar, e você só vai responder isso. Não comenta, ela não quer saber. Então, é isso que tem que se tomar cuidado, tá? Até onde nós podemos chegar, até onde o cliente quer nos ouvir, porque às vezes ele não vai querer te ouvir, você vai ter que ter noção do que você está fazendo, uma noção do trabalho. Depois você até pode ter uma abertura, né? E perguntar para ele. Então eu coloco lá mármore travertino romano. Primeiro que você passa um orçamento descritivo para ele. Qual que é a finalidade? Fazer isso, 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 aquilo. Objetivo, né? Objetivo é limpar. Daí eu vou lá e coloco todas as etapas, e lá no final que eu vou abrir uma planilha que eu vou colocar os valores que é como eu falei anteriormente, que ele vai lá e checou todos os itens que eu tinha colocado. Olha a importância, né? Então, quer dizer, se ele for lá, se ele for fazer, é porque ele leu tudo que eu coloquei, tá? Coisas assim que ele ficou em dúvida, o que a gente fez nesse caso em específico, tá? A gente foi lá e ele perguntava para mim, você vai fazer essa correção aqui? Eu olhei, vou, isso aí já está contemplado. Ah, e tal coisa você vai fazer? Vou. Então, eu fiz esse tira-dúvidas com ele nesse pré-checklist, vamos colocar assim, checklist do orçamento. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Checklist de orçamento foi a primeira vez que eu fiz, tá? Foi a primeira vez. Então, nós fizemos checklist do orçamento, e se eu tivesse colocado errado, já falei, tinha passado vergonha, tá? Porque ele foi e perguntou. Segunda coisa, a gente faz muito o quê? O checklist quando termina o trabalho, tá? Porque isso eu elimino aquele problema que o pessoal teve. Porque eu vou lá e faço um checklist depois. Quando eu terminar, quando eu for entregar o serviço, eu vou agendar um dia, um horário com ele, eu vou ligar para a secretária dele e vou dizer assim, eu preciso de mais um dia, para mim fazer a entrega. E nós vamos lá e vamos fazer a entrega para ele repassar tudo de novo. E isso é uma coisa que eu deixo bem ciente do cliente já quando eu começo. Falei, olha, depois que eu terminar tudo, eu vou fazer o checklist, eu vou fazer a entrega. E nessa entrega, a gente pode ver defeitos que ficaram que a gente vai refazer. Ou vai fazer mais bem feito, ou algum ponto, às vezes, que o cliente observa, ou algum nível de brilho. Então, aí pode ter várias coisas. Pode ter um pontinho, uma manchinha ali, e a gente vai fazer o que o cliente quer. Então, esse problema, as pessoas não precisam ficar encanadas, porque cria o checklist de entrega. Já avisa assim, ó, após o término, a gente faz a entrega do trabalho e a gente faz mais uma revisão geral para ver os detalhes que estão em pendência, se está tudo ok para o cliente aceitar a entrega, tá? Então, isso daí, todas essas dúvidas, esse problema aí, dá para se fazer na entrega, já avisar o cliente previamente, olha, pode ficar alguma coisa.
Depende se o cliente é legal, diz assim, sabe aquele ditado, quem fuma muito cachimbo entorta a boca? Então, às vezes a gente faz muita coisa, são muitas coisas para se fazer, como nesse caso, e às vezes acaba ficando 1 ou 2 pontos fora que a gente não prestou tanta atenção. Então, lá no final, a gente vem e a gente faz o checklist de entrega, tá? Nesse caso ali, né, eu esqueci de observar que eu ia, porque daí no final, quando eu não vou trocar o rejunte, eu sempre coloco no final, observação, reparo nos rejuntes. E reparo o que que é. Eu não vou refazer tudo, mas eu vou reparar o que não tiver. Então, tem muita coisa que estava sem rejunte. Então, eu coloquei. Eu esqueci de fazer essa observação e foi uma coisa que o próprio cliente veio me questionar. Me mostrou vários que estavam sem rejunte e perguntou se eu ia fazer. Mas eu tenho uma cliente aqui em Curitiba que eu gosto da cliente, entendeu? Ela é uma psicóloga e ela é síndica de um condomínio. E eu tinha uma amizade muito forte com ela. Eu fiz vários trabalhos lá nesse condomínio, tudo. Fiz muita coisa bacana para ela. E um dia, uma outra empresa de engenharia veio e falou que estava lá, tal, e que tinha comentado que uma pessoa foi lá e falou mal de mim para ela. Falou mal de mim, que não sei o quê, que rarará, mas também eu não entrei em detalhes para saber exatamente o que era esse nível que falou mal de mim. Mas eu lembro que ela ficou assim uns 2 anos, eu não saía do condomínio, sabe? Eu vivia lá, eu fazia um monte de coisa para ela que eu até falo assim, quando eu gosto muito do cliente, o cliente pergunta assim para mim, você sabe quem que remove teia de aranha? Daí eu falo, eu. E eu vou lá e faço. Já aconteceu de eu comprar um bastão, assim, um alongador, e tirar a teia de aranha para cliente, eu já fiz isso. Por estranho que possa parecer, né? Mas tão absurdo a palavra, né? Eu já tirei. Para cliente eu tiro. Quando eu gosto muito do cliente, quando o cliente faz a diferença na minha empresa, eu faço qualquer coisa que ele me pedir. Entendeu? Mesmo o que não seja o meu trabalho de restauração de piso. Mas eu faço, eu já tirei teia de aranha, por estranho que pareça. E essa cliente não era diferente. Então eu fazia uma série de coisas. Uma vez eu fui comprar uma lona amarela, porque ela não sabia onde que comprava. Eu saí da minha. Eu tinha loja na época, ela perguntou se eu tinha na loja. Eu saí da loja, eu me lembro que era um dia de chuva, eu fui comprar uma lona amarela no Balarote para ela, porque eu não vendia tal, né? E eu vendia produto, eu fazia uma série de coisas para ela, e ela ficou um tempo sem me procurar. Só que, eu gosto pessoalmente dela, porque tem clientes que você gosta da pessoa. E eu gostava muito da pessoa dela e eu fiquei com sentimento, porque eu sempre fui íntegra, eu sempre fui uma pessoa honesta com ela, sempre cumpri prazo, sempre fiz o meu melhor e de repente aconteceu isso. E o que, que aconteceu? Eu deixei para lá. Eu sofri na hora, às vezes, quando eu lembrava, assim, não pelo cliente, entendeu? Pela pessoa, eu não sofro por cliente. Eu sou pelas pessoas que eu gosto de ter convívio com elas. Eu gostava muito de conversar com elas, sabe? Então eu sofri por isso. Só que olha como que a vida dá voltas e como que é só esperar. Tem coisas que quando as pessoas às vezes acham que elas fizeram alguma coisa que te prejudicou, você espera. E eu sem querer eu esperei. E um dia à noite eu tava em casa já e eu recebi uma mensagem de uma arquiteta e ela me passou umas fotos. E eu olhei as fotos e eu digo, eu não acredito. Eu falei, esse é do condomínio da Sandra? Daí a moça falou assim, como que você sabe? Eu digo assim, porque eu já fiz essa rampa há 3 anos atrás, né? Ah, que legal que você já conhece e tal. Então você passa um orçamento para mim? Eu falei, passo, claro que eu passo. E eu passei assim muito barato, só para eu medir a febre, né? Daí passou, acho que uma semana mais ou menos, e a moça falou para mim que a Sandra tinha aprovado o meu trabalho e que estava tudo certo, que era só eu agendar. E eu fiquei muito feliz com isso, porque depois a Sandra começou a me passar mensagem, me perguntando me contratou para outros trabalhos, e eu prestei atenção que é só a gente esperar. Que às vezes as pessoas tentam ir lá e falar mal de você, ou tentar usar algum engodo para te prejudicar, mas nada mais do que o tempo para que cure as feridas, para que mostre quem que estava certo e quem que estava errado. Então, esse ano nós fizemos já 2 trabalhos nesse prédio.
E eu estou muito feliz pela pessoa, não pelo trabalho. O trabalho lá não me faz diferença, não me faz falta. Mas foi por uma coisa que eu nem soube o que a pessoa falou e que acabou me prejudicando na minha amizade e no meu sentimento positivo que eu tinha para com a pessoa, né? E a gente fica realmente bem chateado quando isso acontece, porque você foi uma outra pessoa que falou uma coisa e você não teve nem sequer a chance de você se defender. Mas foi muito legal, porque nada como o tempo para mostrar quem está certo e quem está errado, sabe? Então eu acho assim, desencana, faz igual eu, desencanei. Às vezes, quando eu lembrava lá do prédio, eu passava na frente, que é meio caminho da roça, eu lembrava, digo, nossa, e ficava encucada, né? Ficava pensando, puta, o que a pessoa foi e falou para que apagasse toda o positivo que eu fiz, né? Mas não foi grande coisa, tá tudo bem, voltou tudo ao normal, graças a Deus, porque são pessoas que têm clientes que eu tenho realmente um sentimento muito grande, muito carinho. Tem vários, eu não posso aqui enumerar todos os clientes que eu gosto muito, muito como pessoa, sabe? Com o tempo, Ivana, nessa nossa profissão, a gente acaba formando um vínculo de amizade, igual eu falei anteriormente. Aquele cliente que te passa o WhatsApp, sabe? Até às vezes com os funcionários do prédio, né? Uma sacadinha que eu vou dar, que é bem importante também, que teve um outro aluno nosso que teve um problema, foi com o funcionário da casa, tá? Às vezes, o nosso contato maior é com o funcionário e não com o dono da casa. Então, às vezes, você tem que tomar mais cuidado com o funcionário do que com o dono. Se você estiver fazendo tudo certo, mas você cair na desgraça do funcionário e não ir com a tua cara, olha, você tem que se virar nos 30, ou você tem que escutar coisas dele, fazer que não está ouvindo, e às vezes obedecer mais o que o funcionário fala do que o próprio cliente. Porque você vai ter, com o tempo, você começa a perceber as cartas, entendeu? Quem que dá as cartas? Qual que é a carta mais alta no baralho, sabe? E às vezes nem sempre é o Ás. Às vezes a carta mais alta é o valete ali, tá? Porque o que ele... Às vezes um funcionário mal amado, ele quebra todo o encanto do teu trabalho e faz com que você perca um cliente. Aconteceu isso comigo? Não. Nunca aconteceu, porque eu tenho esse feeling, sabe? Esse feeling de observar quem que manda no lugar. Vou até citar um exemplo bem rapidinho, que a gente foi fazer uma casa de um senhor que ele trabalha, ele está se aposentando a segunda vez, para você ver como ele é um funcionário antigo da empresa. Ele está se aposentando pela segunda vez, ele já trabalhou 30 anos, ele está fechando um novo ciclo. Mais 30 anos, ele tem quase 80 anos e continua trabalhando. E nós fomos trabalhar na casa dele, e a mulher dele eu comecei a pegar, que ela dizia que era o João que não gostava. Ah, tem que ver se o João não gosta. Ah, porque tem que ver se o João gosta disso. Porque é o João que vai falar, o nome dele era João. Ah, porque o João não vai dizer isso, o João não vai fazer aquilo. E nós saímos lá, nós voltamos outro dia, eu falei para o meu pessoal, presta atenção no que ela fala. Eu digo, agora eu vou ensinar para vocês uma lição de vida. Cheguei lá e falei para ela assim, olha, eu vou fazer o que você quer, porque o João não está em casa. O João ele vem aqui só final de semana e de noite ele nem vai ver esse piso. Eu quero saber de você o que você quer, como que você gosta desse piso. Eu vou deixar como você gosta. Ah, pois é, mas tem não sei o que no rejunte. Passa impermeabilizando no rejunte, deixa bem do jeito que ela quer, que tem pauzinho no rejunte. Porque às vezes quando a gente vai fazer o processo de dar lustro, às vezes o rejunte fica mais claro. Eu falei, pode pegar. Peguei uma da minha auxiliar lá, falei, pega um pincelzinho bem fininho e passa esse impermeabilizante todo no rejunte para deixar do jeito que ela quer. E isso que era importante, porque eu percebi que quem era a carta maior não era o Ás, era ela. Ela que determinava o que ela gostava ou não. Então, esse feeling, essa nuance delicada que vocês vão ter que ter. Porque, às vezes, como nesse caso era ela que dizia se estava bonito ou não, só que ela era dona da casa, mas ela falava que era o marido que decidia, também há aqueles que o funcionário pega no teu pé. Então, você tem que respeitar ele, às vezes, como proprietário da casa, daí ele fica feliz. Se você for lá e achar que ele é um funcionário e que você quiser tratar ele com desprezo, cara, pode esquecer que você está com os dias contados nessa obra. Então, essa fica a dica, tá?
Você nunca deve chegar num cliente, para os funcionários da casa, para quem está lá, como um popstar. Você tem que ser o cara humilde que está prestando serviço, o cara colaborativo, entendeu? Quando você está dentro de uma obra, você tem que ser a pessoa colaborativa. Você não pode ir tanto ao mar nem tanto à terra. Eu vou citar um exemplo assim de um problema que eu tive numa obra do cara se achar o popstar. Então nós estávamos restaurando o piso de todo de uma casa muito grande, ela tinha 4 pavimentos e tinha um babaquinha fazendo o piso de madeira, babaca mesmo, popstar, sabe? E todas as vezes que eu ia conversar com ele, que eu ia perguntar alguma coisa pertinente ao meu trabalho, né? Porque eu dependia dele para ele liberar uma área ali para a gente poder trabalhar, ele era extremamente babaca, sabe? Então ele se achava assim o íntimo da dona da casa. E quando você se acha um íntimo, então eu fui conversar com o engenheiro, com o arquiteto que tinha me contratado, né? E comecei a falar para algumas pessoas, digo, nosso cara ali se acha o popstar da obra. Então, tipo assim, parece que ele é o íntimo da dona da casa, quase o proprietário da casa, entendeu? Então era uma coisa muito desagradável. Então, como eu era uma pessoa muito gente boa, muito bacana com todo mundo, inclusive nessa casa também teve esse problema, que tinha o funcionário da mulher, que tudo que ele falava, eu já tinha sacado que tudo. Olha, para você ter uma ideia, quando eu tinha terminado a obra, que o arquiteto veio me avisar dele, tá? Para você ver se eu não fosse perspicaz, né? Mas como eu já tinha sacado ali todas as coisas, até dicas, por exemplo, o pessoal que estava fazendo pós-obra veio me pedir dica de coisas que dava para limpar, e com ele, junto com ele, eu fui lá ver o que era que eles precisavam, e meio que, como eu tive muito tempo loja de produtos químicos, assim, tal, eu meio que fui meio que por dedução, e eu dei a solução para o problema que eles estavam, tanto nos rodapés, assim, que eram de laca, né, e que tinha que cuidar com o que se passava ali, como para limpar o piso emborrachado. Então, eu dei 2 soluções, assim, e eu acabei ficando, assim, com uma posição muito boa perante esse cara que era o funcionário, mas que era o bambambam bam, bam da obra ali. Então, quando você chega numa obra, você tem que observar essas coisas, você não tem que ser o popstar, você tem que ser o cara humilde que pede licença, que facilita com que os outros trabalhem também. A gente estava fazendo a escada, é bom quando você está fazendo uma escada que tem gente para cima e para baixo? Não, não é. Mas às vezes faz parte, vai fazer parte daquele processo você fazer isso, porque ou você faz assim ou você não faz. Então, liberar às vezes os acessos de algumas pessoas, não achar que porque você está naquele ambiente de obra ninguém mais pode entrar ali. E esse cara, eu fiquei tão chateado com ele que todo mundo, quando falavam daquela parte da obra, falava assim, não, o dono lá daquele setor, eu não vou mais falar com ele. E esse cara, eu acho que alguém foi lá, comentou com ele isso aí, ele acabou vindo me pedir desculpa, que ele não queria parecer arrogante, o que ele estava se aparecendo, né? E se ele achou, ele falou assim, eu vi que você está chateada comigo, e se ele achou que eu não ia falar, eu sou uma pessoa que eu costumo ser papo reto. Falei assim, não, não gostei porque eu te achei arrogante. Eu digo, 2 vezes eu fui comentar coisas com você pertinentes ao trabalho e você foi extremamente arrogante e eu não gostei. Então, não ser o popstar já é um bom começo. Ter muita familiaridade com as pessoas, ser uma pessoa assim, que ajuda, que auxilia também é uma dica muito boa. Seria o fato também de prestar atenção quem que é a carta mais alta do baralho na hora que você está jogando, às vezes mudou a regra do jogo, e observar essas coisas. Uma coisa muito importante também, quando você vai no primeira vez no cliente, é que você mostrar esse profissionalismo, você ter esse feeling também de reconhecer o cliente, de você também, quando você não fazer, outra dica bem importante é não fazer o orçamento pelo elevador. Às vezes as pessoas começam, eu ouvi isso quando eu trabalhava com pintura ainda, de uma cliente que morava num prédio de alto padrão. E eu trabalhava com pintura e ela falou assim, deu essa dica, olha, às vezes as pessoas entram aqui e fazem orçamento pelo elevador. Então, isso está na cabeça de quem? Do cliente. Então, não fazer orçamentos altíssimos também é uma grande regra. Uma coisa que é importante
nunca colocar assim, quando você coloca, faz o teu orçamento, você já deve ter uma margem de negociação. Você nunca coloca nada de desconto nesse orçamento, deixa a margem de negociação. Se você já colocar um desconto grande de cara, o cliente vai achar que você elevou o orçamento lá em cima para depois você baixar. Então, isso você nunca deve fazer, nunca põe desconto, a não ser que você queira fazer uma observação do desconto à vista, do pagamento à vista. Daí você pode pôr desconto. Se você pagar à vista, terá tanto de desconto. Mas mesmo assim, deixa margem de negociação. Então, são coisas que vão te fazer perder clientes, são detalhes pequenos que você vai perder, ou quando você vai executar, você não vai contando, você, já é meu cliente, eu vou fazer de qualquer jeito. Nunca pensem assim. Sempre criem um padrão de excelência para a sua empresa, né? Como eu falei no outro vídeo, que eu falo que eu sempre, que eu comecei a ter a visão do cliente, porque eu tinha um padrão muito mais elevado que ele. Eu tinha um padrão de entrega muito maior que ele e eu acabava tendo problema. Então, eu tive que me treinar e começar a ver como o meu cliente via. Então, quando você tem um primeiro contato com ele, você já tem que quase fazer um rapport ali com ele e para entrar na mentalidade dele do que ele realmente espera do teu trabalho, que vem lá com a primeira pergunta, uma pergunta anterior que foi feita, né? Como que a gente descobre? É meio que por osmose, tá? Essa seria a palavra correta. É ter meio que uma osmose, nunca deixar cair padrão, nunca querer fazer igual jogador, jogar de salto alto, é você querer chegar achando que você é o dono daquela casa e achar que você nunca vai perder. Sempre alguém, voltando lá ao jogo, sempre alguém vai ter o melhor jogo de cartas. Então, sempre tome cuidado com isso, porque isso são coisas, fatores que te fazem perder clientes. O que a gente faz de muito importante? Nós damos 1 ano de garantia, tá? Com uma observação. Se for derrubado o ácido ou produtos químicos que alterem, né, que vão alterar, que vão tirar esse acabamento, que você vê exatamente quando cai algum produto no teu trabalho. O produto ácido, ele vai afetar na hora o teu trabalho. Então, eu coloco essa observação. Até eu tenho um vídeo que eu comento de uma cliente do Alphaville, que ela, eu até tenho vontade, eu fui lá para fazer coisas simples, era uma mesa para ela, e se eu não me engano, uma bancada de uma churrasqueira. E o piso dela era um crema marfil bem feio, assim, estava bem judiado. Ela falou, sabe por que eu não faço, Suzane? Porque o cara veio aqui na minha casa, ele ficou 1 mês aqui fazendo 3 meses na minha casa, para fazer a casa inteira. Ele não deu 3 meses, saiu todo o brilho. Eu falei para ela, eu vou fazer o teu trabalho. Eu digo assim, se em 1 ano o meu trabalho sair daqui o brilho, eu venho e faço de graça para você. Porque essa é a minha garantia. Desde que você use detergente neutro e não deixe cair nenhum produto químico aqui. Então, você tem que me prometer que você vai usar detergente neutro e eu garanto para você que isso aqui vai durar mais de 1 ano. Porque ela é extremamente cuidadosa no piso. E não durou só 1 ano, durou muito mais que isso. E a sala dela, que em cima é o mesmo piso de cima, então se o cara levou 3 meses, 90 dias para fazer tudo, só a parte de baixo ele ia levar 45 dias. Eu e a minha equipe de 3 pessoas comigo, levamos apenas 3 dias para concluir o trabalho. E isso porque nós íamos na segunda, na quarta e na sexta, que eram os dias que ia a diarista dela. Então, nesses 3 dias, a gente zerou o trabalho dela, entregou super lindo, ela ficou super feliz e para testar ainda, no sábado, que a gente tinha finalizado, ela fez uma festa. E ela disse, duvida que isso aqui vai aguentar a minha festa? Eu digo, vai aguentar, porque se não aguentar a tua festa e ninguém derrubar Coca-Cola aqui, você cuidar para ninguém derrubar Coca-Cola, ele vai durar aqui, porque senão eu vou vir e vou refazer. Porque outras vezes eu fui lá, 1 ano depois fui lá, estava lindo o piso. Eu ainda brinquei com ela, você não viu você não reclamou que ia durar só 2 meses, 3 meses ali, igual o outro? E estava lá, tá linda a pedra dela. Então, esse é o feedback, sabe? Então, tá. Esse é o feedback. Às vezes, você tem que voltar lá, porque essa é uma cliente agora que ela virou, depois disso, ela virou fidelizada, porque nós já vamos muitas outras vezes na casa dela para resolver outras coisas que não se tratavam nada a ver com esse piso dela. Então, o legal é quando você vem dessa mesma cliente, um dia ela me mandou uma mensagem assim, Suzane, eu posso passar o teu contato?
fulano de tal do condomínio tal lá, porque ele quer saber, ele veio aqui em casa, ele viu o meu piso que está lindo e ele queria saber quem fez. Posso passar o teu contato? Isso é um feedback. Mas às vezes não é na hora que a gente vai passar, vai dar essa garantia, porque a garantia é o que vai me dar depois o feedback se realmente eu posso continuar dando, que vai ficar mais de um ano lá o meu trabalho inalterável, tá? Então, esses são os feedbacks, eles demoram um tempo. Como na história que eu contei anteriormente, que eu fiz um piso para uma mulher que era do condomínio e a síndica me chamou e me mandou para um outro trabalho esse ano. Só que esse trabalho já faz uns 2 anos que a gente fez. Às vezes o feedback não vem na hora. Vem na hora porque o cliente diz, nossa, show de bola, muito bonito, nossa, adorei. Você sabe que na hora o cliente gostou, mas o retorno dele, ele às vezes leva um tempo, tá? Às vezes ele leva 6 meses, quando a pessoa te indica para alguém, que você diz, mas aonde que você ouviu falar dele? Ah, fulano lá de tal prédio, você viu que legal, feedback. Mas ele não é meio que imediato, ele é imediato na hora. O cliente gostou, gostou. A durabilidade desse trabalho é que você vai ter um feedback um pouco, ele vai demorar um pouco para vir. Na hora você já tem, tá? Legal, bonito, tá? Gostei, entendeu? Porque se o cliente não gostei, eu mesmo já refaço na hora. Esse trabalho nosso, ele é um trabalho que você fez um pedaço, o cliente já sabe como vai terminar, entendeu? Então você faz a metade, você já pergunta para ele se é isso aí, entendeu? Então, por exemplo, nesse caso dessa cliente que me passou o nosso contato para esse condomínio que eu fiz recentemente, ela já estava lá. Eu digo, e daí, está gostando de como está ficando? Nossa, está ficando lindo, se ficar assim até o final, está ótimo. Só que também devemos prestar atenção numa informação que eu vou dar muito importante. O que você faz quando você vai no cliente? Você nunca vai começar ele sem você receber a tua entrada. Eu sigo essa regra nem sempre, tá? Mas você deve fazer isso para você no começo, principalmente quem está começando, porque às vezes a pessoa cai em pessoas inescrupulosas, porque tem pessoas desonestas, tá? Que não respeitam as pessoas, e eles fazem você começar a trabalhar, e uma empresa que está começando pode ir para o buraco já no primeiro mês de trabalho. Então, quando você, principalmente quem está no começo, está fazendo, vai começar o trabalho, passou o contrato, o cliente aprovou, para começar precisa de 50% ou 40%, depende das condições que ele vai ter para pagar. Ele diz, não, preciso de 30%, no mínimo, num trabalho de um valor significativo, tá? Num trabalho aí de R$1.000, eu peço 50%. Não, preciso de 50% para começar. Porque o Juliano, que ele fez um presencial aqui com nós, ele me contou a história de uma senhorinha, como o serviço era rápido, eles iam levar uma semana para fazer, eles foram lá e fizeram o trabalho deles, começaram a fazer tudo, a cliente adorando, só elogiando o que eles estavam fazendo, trouxe até lanche do McDonald's, e isso virou um videozinho curto que nós temos lá nas nossas redes sociais, que é não acredite na boa velhinha, se eu não me engano, que é a headline desse vídeo, e trouxe até lanche do McDonald's para eles. Só que na hora de receber, quando eles estavam entregando, que eles foram lá para receber, ela não tinha gostado e não ia pagar. Então, tem que sempre se tomar cuidado, principalmente quem está começando. Quem tem mais tempo, igual o Juliano, aguentou no peito o prejuízo, tá? Porque depois eles acabaram entrando na justiça contra ela, mas mesmo assim não conseguiram receber, porque inclusive a casa não estava no nome dela, estava no nome da filha. Então ela deu o golpe em meio mundo aqui de prestador de serviço e disse que era uma pessoa amabilíssima, assim, uma querida. Só que era uma querida picareta. Então, para isso, fica essa dica importante. Sempre quando entrarem, peçam essa entrada. Porque não adianta você estar tendo feedback para depois, no final, a pessoa dizer que não gostou porque é desonesta. Então, isso também são duas versões do nosso trabalho que podem ter, tá? Eu já levei prejuízo, já levei, e eu deixo que o mundo se encarregue de cobrar dessas pessoas, tá? Por isso que eu falo para vocês que é bem complicado, às vezes a pessoa pede, ou quando a pessoa começa a invocar muito, eu já fico até com medo. Eu falei, mas pelo menos quando a gente está com a entrada na mão, já está garantido pelo menos os 50% já garantiu os produtos e a nossa viagem. Então, sempre tomar cuidado com isso, tá? E o feedback é assim, ele vem, mas às vezes ele vai levar 2 anos para você ter um retorno que aquele cliente indicou para outra pessoa.
E isso também é muito bom quando esse tipo de feedback acontece. Os termos técnicos, quando eu entendo que o cliente não sabe, eu explico o que é. E vou, por exemplo, assim, com esse cliente mesmo que fez o checklist do meu orçamento, ele falou assim, ó, aqui essa minha pedra aqui é o travertino, mas ele tinha aqueles buraquinhos que eles tamparam com massa. Eu falei assim, estucagem, foi feito estucagem aqui. Isso mesmo, estucagem, esse é o nome, entendeu? Então você tenta, ou quando a pessoa não sabe, você fala, né? Aqui, por exemplo, mas daí o que dá para fazer aqui nesses buracos? Eu falei assim, é estucagem o nome. A gente vem com uma massa especial, específica para fazer tampar esses buraquinhos aqui, e a gente chama o termo técnico de estucagem. Ou, por exemplo, quando as pedras têm aquele sal que solta do contrapiso, né? Nossa, só sai esse negócio branco aí e tal. Eu falo assim, não, isso aí são sais que eles vêm do contrapiso, entra a umidade do contrapiso, quando ele começa a secar, a pressão, né, o vapor de água traz eles para a superfície. Então você tenta como se estivesse falando em outro idioma, que você fala o outro idioma e daí você já traduz para a pessoa aquele termo, o que significa aquilo. Mas, na verdade, na nossa profissão não vai ter muita coisa, meio que por intuição o cliente já vai saber. Tendo estucagem, que é uma coisa já mais complicadinha, os sais, né, que saem de dentro da pedra, não vai ter muito termo técnico ou não. Mas a gente, igual no descritivo do orçamento, eu já coloco, por exemplo, lixamento, aplicação de lixas resinadas, grãos, tal, tal, tal. Vitrificação, por exemplo, polimento, aplicação de polipolimento, parará, 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 que faz assim, 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 o fechamento da porosidade da pedra. Vitrificação, aplicação de produto, tarará, tarará, eu coloco o descritivo do produto. Então, às vezes, quando ele não entende, quando ele lê o descritivo do orçamento, ele já está lá os termos técnicos do que a gente vai fazer, já está lá traduzido para ele, caso ele não entenda. Mesmo a estucagem, aplicação de massa plástica, ou massa resinada, ou massa epóxi, ou massa darará, todos eles já estão traduzidos. Eu já traduzo isso para que o cliente possa entender do que se trata cada item que eu coloquei no orçamento, né? Apesar de não ser algo que tem, assim, tantos itens, assim, tantas palavras que não possam ser compreendidas ou deduzidas, pelo menos, para que são executadas, sabe? A gente começou assim, como eu falo para todo mundo, do mais absoluto zero. A gente trabalhava com outras coisas, com restauração, a gente começou com pintura nessa empresa desse meu amigo, então a gente fazia esses freelances para ele, pegava esses prédios, fazia essas conclusões, e quando eu resolvi que eu ia trabalhar com piso, que eu peguei o meu primeiro granito lá, que eu fui lá e passei resina, que está nas redes sociais, talvez vocês tenham ouvido, talvez não, mas não tem problema, está lá disponível, né, a minha história, como começar uma empresa do zero, eu conto a minha história tudo direitinho, e foi exatamente isso. Eu investi muito, fui muito atrás, eu fui atrás de informação. Todos os trabalhos que a gente pegou a partir do ano de 2007 ali, a gente começou, 2006, 2007, que eu comecei a descobrir, que eu voltei lá para as minhas memórias de quando eu trabalhava no mercado com 18 anos, e que eu comecei a querer investir. Tudo que a gente foi pegando, que eu fui agregando de conhecimento com as pessoas que entraram na minha vida, e nem sempre vai entrar pessoas positivas, vai ter aquelas pessoas que vão te ensinar o que você deve, o que você não deve. E do primeiro trabalho que a gente pegou realmente profissional, mesmo não ficando tão profissional assim, eu consegui investir e fazer a minha primeira viagem de conhecimento, né? Descobri algumas coisas além do que eu já sabia, tive a minha oportunidade de ter de ser acompanhada pelo Rodrigo, que era da Pisoclin, uma pessoa que eu tenho muita gratidão, assim, ele me ensinou um monte de coisa, ele era o meu suporte quando eu estava com problemas, que eu ligava para ele, então foi assim, foi muito investimento mesmo, investimento em conhecimento, investimento em leitura, investimento em produtos que a gente testava e que às vezes nem sempre davam certo. Eu me lembro uma vez que eu já tinha usado todos os produtos da Pisoclin, nenhum tinha dado certo, e eu fui atrás de um outro amigo que trabalhava com uma outra linha de produtos, que era da Benizone. Ele foi lá numa obra comigo, fez um teste, e a gente acabou usando um produto da Benizone que deu certo, que resolveu o problema do meu cliente lá em campo, assim. Então,
foi conhecendo, foi abrindo a mente. Então, tem coisas que você tem que abrir a mente. Não adianta a gente ficar focado, às vezes, numa marca só. Então, ali eu abri a minha cabeça que eu precisava ter uma outra, pesquisar, abrir a minha vida para outros produtos, para as outras empresas, e ali a gente começou a testar maciçamente outras coisas, outras marcas, outras fábricas, outros tipos de pedras, e a gente tem aqui no nosso barracão, ali onde tem o nosso equipamento, a gente tem uma pista de prova que quando tem produto novo, a gente testa ali para ver se funciona, porque às vezes no começo a gente vai precisar fazer isso. No começo, nosso cliente vai ser a nossa pista de prova, né? Mas com o passar do tempo, com o nosso conhecimento que a gente vai agregando, a gente começa a fazer, já testa antes, já vê como funciona e toca a vida para frente. Se vocês fizerem isso, tendo comprometimento como um dos pilares, tendo a visão, a energia no sucesso, querendo ver o seu cliente feliz, atendendo o que ele precisa, fazendo o que ele precisa, com certeza você não tenha dúvida nenhuma que o sucesso é o que vai estar esperando. Você vai atingir esses objetivos, você vai atingir o sucesso, porque é para isso que a gente levanta todo dia da cama e trabalha. Então, quando você pesquisa, quando você se aprimora, não tem outro lugar para você cair, se não seja você ter uma empresa de muito sucesso. Não tem erro. Só que é assim, o caminho é longo, não pegue atalho. Às vezes a gente, mas o fulano... Não, você tem que ter certeza, ou você tem que ter um guia de pessoas que já fizeram por onde você quer ir. Quando você tem um guia é muito mais fácil, mas não tenta você pegar atalho no meio do caminho, porque não é o melhor resultado. Você tem que ter uma rota de sucesso. Quando você entra na rota, cara, ninguém te tira de lá. Mas tenha em mente que de usar os melhores produtos, de oferecer as melhores garantias, não tenha medo de oferecer garantia, tá? Igual eu fiz com aquela cliente, eu não tinha medo, por quê? Porque eu já sabia que estava certo. Hoje eu já sei. Quando eu chego num cliente, isso eu espero para a maioria das pessoas que está começando, que elas sejam assim, que elas cheguem no ponto que eu estou agora. De chegar num cliente e só olhar, você já saber o que precisa ser feito. Você não ter medo. Você olhar para o cliente e dizer assim, te dou um ano de garantia. Não precisa se preocupar, não. Se você acontecer qualquer coisa que eu volto aqui e faço para você de graça, não vai ter nenhum custo, se eu estiver falando alguma coisa errada. E isso você só pode falar quando você já atingiu o sucesso, quando você já testou todos os produtos e quando você sabe exatamente o resultado que ele vai te dar. Então, não tem erro e não precisa ter medo, tá? Basta ter a rota certa, que você não precisa se preocupar com nada e ter um bom guia no caminho. Obrigado a todo mundo e pode deixar lá a sua pergunta que a gente vai respondendo uma a uma nessas nossas perguntas agora. Nossas lives vão ser às quartas-feiras, né? E a gente vai estar lá para responder com certeza. Então, tá bom. Obrigado a todo mundo que teve paciência e vamos embora. Uma boa semana para todo mundo, né?